Bíblia ela fala sobre vários dons espirituais, né? Tem vários dons espirituais na Bíblia. E eu acredito, quando a gente olha a lista de dons, as 4 listas de dons que tem na Bíblia, temos 4. E quando a gente olha para elas, a impressão que nos dá quando a gente lê é que não é só aquelas ali. A impressão que dá que quando é ensinado sobre aquilo, Paulo, Pedro, quando ele ensina, ele parece que dá margem para falar: olha, tem mais de Deus para vocês, né? Tem mais de Deus para a gente. E Paulo, ele fala sobre os dons, ele fala assim: olha, eu não gostaria que vocês fossem ignorantes quanto ao uso dos dons, né? Quanto a conhecer os dons espirituais. Não queria que vocês fossem ignorantes. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. E aí ele começa, então, a denominar os dons espirituais. Lá no versículo 3 ou 4, ele começa a denominar os dons espirituais. E todos os dons aqui são de grande importância. E aí ele chega no verso, capítulo 12, no verso 10. Ele vai lá e ele já falou desse dom. Vamos lá. Há outro poder para operar milagres, há outra profecia, há outro discernimento de espíritos, há outra variedade de línguas. Há outra variedade de línguas. Então quer dizer, um tem profecia, outro tem variedade de línguas, né? Outro tem dom de operação de milagres. Na igreja tem pessoas assim. No versículo 28, olha o versículo 28 desse mesmo capítulo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro de governos, variedade de línguas. E lá no versículo 30, tem todos dons de curar? Não. A resposta é essa, né? Nem todo mundo tem dom de curar. Falam todos em outras línguas? Não. Nem todo mundo fala em outras línguas, né? Interpretam-nas todos? Não. Mas aqui, mais uma vez, eu quero mostrar para você que, né, falam todos em outras línguas. Mais uma vez ele está falando sobre esse dom. E esse dom, irmãos, ele tem sido muitas vezes motivo de debate entre os pentecostais, entre os tradicionais, as igrejas mais tradicionais. E existem às vezes muitas dúvidas quanto a isso, muitas dúvidas a respeito dos dons. Por isso que algumas pessoas às vezes acabam rejeitando os dons espirituais, porque às vezes acham de repente estranho uma pessoa falando uma língua que ninguém está entendendo, e ele não tem entendimento disso. Só que quando a gente rejeita os dons, quando nós rejeitamos os dons, nós estamos rejeitando a bênção de Deus sobre a nossa vida. Se a gente começa a rejeitar, se a gente começa a enterrar os dons que Deus deu para a gente, nós estamos rejeitando a bênção de Deus para a nossa vida. Porque, na verdade, os dons, eles servem para o benefício da igreja. É para beneficiar a igreja. Então a pessoa pode ter dúvidas se ela está falando em línguas espirituais ou não. Às vezes uma pessoa não está falando em línguas, mas aí começa a surgir dúvida no coração dela: mas será que eu estou falando em línguas mesmo? Será que eu não estou copiando o que o irmão está falando aqui do lado? Será que isso realmente está acontecendo comigo? Porque não é uma coisa forçada, não é uma coisa obrigada. Você vê que nem todos têm o dom da variedade de línguas, né? Alguns antigamente, hoje mudou um pouco isso, mas alguns antigamente achavam que uma pessoa ela era batizada do Espírito Santo e somente se ela falasse em línguas ela era batizada do Espírito Santo. Hoje, nós não queremos que é assim. Uma pessoa ela pode ter outros dons e não ter de repente o dom da variedade de línguas. Só que o dom da variedade de línguas é um dom muito importante. Ele é como se fosse uma base. Eu até entendo por que antigamente os irmãos, né, pentecostais, eles acreditavam dessa forma. Até entendo, quando você começa a ler a Bíblia, você vai lendo sobre o dom de línguas e essas coisas todas, então você vai, parece que realmente fica de uma forma parecendo que somente uma pessoa
que foi batizado no Espírito Santo, fala em língua, logicamente, que uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela pode ter qualquer outro dom, e não ter de repente o dom da variedade de línguas, mas fica aparecendo isso. Então uma pessoa, por exemplo, pode ter dúvida, porque ela não entende o que ela está falando, ela fala, mas eu não entendo o que eu estou falando, o que isso vai ajudar na minha vida, né? Então são dúvidas legítimas. Quero dizer para você que eu nasci na igreja evangélica e eu tive muitas dúvidas com respeito a isso. Hoje eu não tenho mais dúvidas com respeito a falar em línguas, né? Mas levando em consideração as dúvidas, durante essa pregação, eu queria frisar muito mais os benefícios que existem quando nós falamos em línguas, quando nós temos esse dom. O que o orar em línguas ele pode causar na nossa vida espiritual e na nossa vida emocional, sabe? Ele vai mexer com tudo. O dom de línguas ele vai mexer com muitas coisas na nossa vida. E a princípio, todo dom espiritual, seja ele profecia, seja ele discernimento de espíritos, qual for o dom, todos os dons na Bíblia, eles têm algo em comum. O que é em comum entre eles? Todos. Mas eu quero falar hoje, vamos pegar especificamente o dom das línguas. Daqui a pouquinho eu te dou essa resposta que eu questionei você. Bom, assim como Deus ele tem falado nesse ano aqui, Deus tem colocado no meu coração um ano de reconstrução, né? E a gente tem sentido muito que a gente tem que reconstruir essa questão da oração na igreja. Nós precisamos reconstruir o altar da oração, né? Nós temos deixado muito de lado, às vezes, a oração. Eu vejo mesmo, às vezes, em reuniões, até de pastores, quando às vezes a gente vai a uma reunião de pastores, às vezes os pastores se reúnem, eles lêem a Bíblia, eles fazem uma oração rápida, mas não tem realmente um tempo de oração, de buscar a presença de Deus, que é muito importante. Então, da mesma forma que eu tenho sentido essa questão sobre oração, eu estou sentindo nesses dias Deus movendo o meu espírito, que nós devemos aprender a usar mais o dom de línguas. A usar mais o dom de línguas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 21, quando Paulo está falando sobre dons, ele cita uma palavra profética. E olha, eu vou te falar uma coisa, se fosse outra pessoa que estivesse pregando no lugar do Paulo, isso não tivesse escrito na Bíblia, eu já ia falar, pô, esse cara está falando heresia. Porque parece que o versículo não tem nada a ver com o que o Paulo está falando, com esse versículo profético. E Paulo ele pega isso e usa na pregação, e ele fala assim, olha, 14, 21. Ele diz assim, olha, na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então a palavra profética aqui sobre outras línguas. Bom, Paulo está se referindo, esse texto que Paulo está citando, e ele está falando sobre dons aqui, né? No capítulo 14, Paulo está falando sobre dons espirituais, no caso, muito ele está falando da profecia e do dom da variedade de línguas. Depois você lê o 1 Coríntios capítulo 14 na sua casa, você vai ver. É uma aula sobre o dom de línguas. Muito mais sobre o dom de línguas do que ainda a profecia. Bom, ele fala lá em Isaías capítulo 28, versículo 11 e 12. Deus disse para Isaías falar isso aqui, olha, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Nesse texto aqui, se a gente for pegar essa profecia, então só para você entender como que o Paulo ele usa esse texto, né?
você ter uma ideia. Então, nesse texto aqui, Isaías, ele está falando, se você ler, aí você precisa ler o capítulo 28 para você entender o que eu vou falar aqui. Ele está falando que o sacerdote e o profeta, que eram responsáveis por trazer a palavra de Deus, o profeta era responsável pela palavra de Deus, e o sacerdote em ligar o homem a Deus, né, em fazer o sacrifício, em trazer ali o ensino. Eles estavam, a Bíblia fala que eles estavam como bêbados, eles estavam bebendo, se embriagando com o vinho, e eles não tinham, eles estavam perdendo a visão. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer igreja, com pastores, com quem for. Se a gente não colocar realmente, não começar a pegar firme com Deus, nós podemos desviar do caminho do Senhor. E esses homens, então, esses profetas, esses sacerdotes, eles estavam nessa situação. E aí Deus fala para Isaías, Deus fala, tá bom, eles estão desse jeito, então eu vou falar numa linguagem que eles não entendem, uma linguagem que é estranha. E ele pega o exército assírio, aí a gente entra na história bíblica. O exército assírio vai, por causa dessa profecia de Isaías, e ataca Efraim e Judá. No ano 722 antes de Cristo, eles destruíram totalmente o reino do sul. O reino do sul, tinha o reino do norte e o reino do sul. Eles destruíram totalmente o reino do sul. No ano 701, que foi então 21 anos após eles terminarem com o reino do sul, eles devastaram a região de Judá e eles chegaram às portas de Jerusalém. Essa profecia estava falando um pouco de Jerusalém. Só que aí Paulo, o teólogo Paulo, que conhecia muito da palavra, ele olha e ele está falando sobre dons, e ele fala assim: olha, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a esse povo. Ele usa esse dom, ele usa na verdade essa profecia para falar sobre dons. E eu acredito que Paulo, ele sabia o que ele estava falando, ele sabia o que ele estava citando, ele sabia que aquela profecia, sim, ela tinha um lado que viria se cumprir numa prática com um país, entendeu? Uma profecia para um país, para uma região, mas que também aquela palavra tinha uma palavra profética com relação aos dons espirituais. Então, a gente pode falar que aquele o falar em outras línguas, sejam essas línguas terrenas, ou sejam línguas espirituais, angelicais, elas vão ser usadas por Deus como uma forma de edificação. Deus vai usar as línguas como uma forma de edificação. A palavra que Ele iria dar para aquele povo seria uma palavra que daria descanso para eles, mas eles não entenderiam. E essa profecia então ela começa a se cumprir lá em Atos capítulo 2, versículo 4. Atos capítulo 2, versículo 4, quando vem a descida do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo ainda não estava aqui no mundo, não estava aqui na terra. O Espírito Santo estava lá no céu. E com a volta de Jesus agora para o céu, o Espírito Santo vai ser enviado. E aí a Bíblia fala assim, olha, em Atos 2,4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passavam a falar em outras línguas. É interessante que lá ele estava falando de bebedeira, né? De bebedice. E nesse texto aqui, quando você lê o capítulo 2 de Atos, você vai ver que as pessoas pensavam que eles estavam bêbados.
pensavam que eles estavam bêbados. Então olha só, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora, capítulo 2 de Atos, ele está falando de um lugar, né? Está falando de um lugar. Em Isaías 28, ele está falando em Jerusalém, certo? No capítulo 2, vamos lá. Então a gente já viu que falaria em línguas estranhas e que era para o povo de Jerusalém. Agora vamos lá em Atos capítulo 5, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2 de Atos, versículo 5 até 8. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. O barulho daquele povo começou a atrair as pessoas, que se possuíam de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Essa profecia que está acontecendo aqui agora, está sendo cumprida. Tem gente falando em outras línguas aqui. E assim, a probabilidade que tem aqui é que eles estão falando uma língua terrena, certo? Eles estão falando em línguas de homens que estão ali naquela região. Então o cara era judeu, mas ele tinha nascido em outro país, e ele está vindo aqui para adorar a Deus, e ele começa a ouvir alguém falando as grandezas de Deus na língua dele, na língua de outro país. Então aí às vezes as pessoas também elas vão, você vai ver que de repente às vezes as pessoas, alguns acreditam que então o falar em línguas é falar uma língua daqui dessa terra, mas nem sempre é assim. Vamos ver mais para frente. Essa profecia também está lá em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Antes disso acontecer, a Bíblia fala: e acontecerá depois que derramaria o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha um dom aí. Os vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Vamos lá, versículo 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Que dias? Lá em Atos capítulo 2. Ele derrama o espírito. Paulo então esse negócio já está acontecendo. Já tem muitos anos que aconteceu ali o derramar do Espírito Santo. E o Paulo está falando sobre dons, e ele fala lá sobre a profecia de Isaías 28. Então, de acordo com esses textos que a gente está lendo, as línguas estranhas e a profecia, elas são como um sinal do derramar do Espírito Santo. São como um sinal do derramar do Espírito Santo. Segundo Paulo, Deus ia usar as línguas e a profecia como um sinal para os crentes e para os não crentes. Então a profecia seria para os crentes, né? E as línguas para os não, ou melhor, ao contrário, né? As línguas seriam para os crentes e a profecia para os não crentes. Talvez seja isso. Por isso, apesar que Paulo mostra no capítulo 14 de Coríntios a grande importância da profecia, ele fala que a profecia é algo muito importante, que é muito importante nós profetizarmos, mas ele não está desfazendo o dom da variedade de línguas. Ele não está falando, olha, não use o dom de línguas. Inclusive, no mesmo capítulo, 1 Coríntios 14, versículo 18, o Paulo fala assim: olha, eu dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos nós. Quer dizer que um dos dons que o apóstolo Paulo tinha
além de profetizar, além de curar, além de libertar pessoas, ele libertava endemoniados, ele curava enfermos, ele operava milagres, né? De paralítico andar. Aconteceu isso na vida do Paulo, lá na Bíblia, leia o livro de Atos, você vai encontrar isso. Ele falou: graças a Deus, porque eu falo em outras línguas mais que todos nós. Quer dizer que Paulo ele tinha uma prática de falar em línguas. Paulo, ele orava em línguas muitos momentos da vida dele. O dom de línguas, então, fazia parte do conjunto de dons que Deus tinha dado para o apóstolo Paulo. E aí, às vezes, nós olhamos e falamos: poxa, mas ele operava milagres. Eu queria ser igual ao Paulo. Mas a gente deveria querer ser igual a ele também na questão do dom de línguas, de falarmos em línguas. Mas acontece que o dom de línguas, às vezes, ele não é muito atrativo. As pessoas não veem muita coisa no dom de línguas. Por isso eu quero falar então sobre alguns benefícios importantes desse dom. Algumas coisas que são importantes, com certeza não vou falar de tudo, porque existem muitas coisas que a gente talvez nem saiba. Mas a primeira coisa que talvez você pode até pensar: pô, mas não é isso que está escrito na Bíblia. Mas eu vou te mostrar que o dom de línguas, ele edifica a igreja. Parece que é o único dom que edifica só a pessoa. Mas quando a gente começa a olhar, a gente vai vendo pela lógica, a gente percebe que o dom de línguas, ele traz crescimento espiritual para a igreja e traz crescimento espiritual para a pessoa. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, a Bíblia fala assim: olha, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, quer dizer, Deus dá dons às pessoas visando o quê? Um benefício. Na versão King James atualizada, a Bíblia fala assim: olha, a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade que todos sejam beneficiados. Quer dizer que Deus, ele dá o dom para as pessoas na igreja, para que todos sejam beneficiados. Esse é uma das coisas comuns entre os dons. Não existe dom que Deus não vai usar para beneficiar a igreja. Se existe alguma coisa que vem para destruir a igreja, pode ter certeza que esse dom não vem de Deus. Mas se existe algo que vem para edificar a igreja, para fortalecer a igreja, pode ter certeza, isso vem da parte do Senhor. Então, todo dom ele tem o objetivo de edificar a igreja e abençoar a vida dos membros, como um todo e pessoalmente. Então, Deus quer abençoar cada um, sim, mas Deus visa também toda a igreja. Deus visa toda a igreja. Na questão do dom de línguas, da variedade de línguas, 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, ele diz assim: olha, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, peraí, aquele que fala em outra língua edifica-se a si mesmo, então não está edificando a igreja. É verdade. No momento que ele está falando em línguas, ele está edificando ele mesmo. Só que eu, pensando e orando, eu posso afirmar para você que alguns desses irmãos têm experiências tremendas quando estão falando em línguas. E quando eles usam essas experiências, quando eles estão falando em línguas, e eles começam a contar os seus testemunhos, eles vão edificar a igreja. Então, de uma forma indireta, a igreja é abençoada no geral pelo dom de línguas. É abençoada no geral pelo dom de línguas, o dom da variedade de línguas. É nessa questão que eu falo para você que a igreja é edificada.
pelo dom de línguas. Na hora que alguém está falando em línguas, ninguém está entendendo nada, pode não estar entendendo. Alguns podem entender, Deus pode dar a interpretação das línguas para algumas pessoas, mas alguns podem não entender nada. Talvez a grande maioria pode não entender nada. Por quê? Porque não tem a ver com ele, tem a ver com a pessoa que está falando. Porque não tem a ver com a igreja, tem a ver com a pessoa que está falando em línguas. Mesmo que ela não esteja entendendo, ela está sendo edificada. Deus está edificando algo nela. Então, por isso aqui a gente vê a importância de falar em línguas, da gente orar e da gente buscar esse dom de falar em línguas, para que nós sejamos edificados. É uma ferramenta de Deus para a nossa vida. Mas às vezes as pessoas elas ficam com dificuldade. Por quê? Porque fica com dúvida, não coloca a fé em ação, não coloca a fé em ação de falar aquilo que Deus está colocando no seu coração, e você vai falando e parece que às vezes não está acontecendo nada, mas está acontecendo. Eu vou te mostrar aqui um testemunho de algumas pessoas que acontece. Bom, tinha um irmão chamado Kim, aqui na cidade de Mogi das Cruzes, e esse irmão foi beneficiado pelo dom de línguas, e hoje o testemunho dele edifica a igreja. Quer ver como edifica a igreja? Eu conto o testemunho dele para você, e você vai ser edificado pelo dom da variedade de línguas que Deus deu para aquele irmão. Esse irmão, ele estava como missionário, ele era coreano, morando aqui em Mogi das Cruzes, trabalhando na obra de Deus, como missionário, tentando arrebanhar os coreanos para poder pregar o evangelho para eles. Talvez você pense, como é que o coreano vem aqui no Brasil, tanto evangelho aqui no Brasil? Pois é, mas às vezes a gente não consegue ganhar um coreano para Jesus, e aí um outro coreano vem e ganha para Jesus. Então é assim que funcionam as missões. A gente não entende, mas Deus tem a sua forma de trabalhar. E aí, o filho dele tinha uma doença muito difícil, e ele conseguiu um tratamento nos Estados Unidos. E a igreja daqui do Brasil trabalhou junto, levantaram dinheiro da passagem, levantaram dinheiro para ele poder passar lá, porque ele ia ter que passar vários meses lá nos Estados Unidos. Só que quando ele entrou no avião, que ele está indo para os Estados Unidos, ele pensou, puxa, tem um problema. Como que fala o coreano? Eu não sei falar inglês, Tem um problema. Eu não sei falar inglês. E aí, ele começou a orar a Deus. Falar, Deus, e agora que eu vou fazer? Me dá uma saída. E aí ele chegou lá nos Estados Unidos, e chegou o pessoal do hospital para receber ele lá, algumas pessoas do hospital para poder receber e direcionar ele, porque ele nunca tinha ido para lá. E quando ele desceu, que ele pisou no solo americano, ele começou a falar inglês fluentemente, e começou a entender as pessoas falando inglês com ele. Começou a entender. Ele falava inglês e entendia o inglês, como se fosse aqui na nossa língua portuguesa. E aí ele ficou impactado com aquilo, porque ele percebeu o que estava acontecendo com ele. E ele orando todos os dias, buscando o Senhor todos os dias, e Deus cada dia cuidando dele. O dinheiro deu para fazer todas as coisas, o tratamento foi feito para o filho dele. Chegou o tempo de voltar. E quando ele estava voltando, ele já estava tão acostumado a falar inglês, que ele pensou assim, poxa vida, agora, quando eu chegar no Brasil, agora quando eu chegar no Brasil, vou poder dar aula de inglês e ganhar dinheiro. Os irmãos coreanos perdoam a brincadeira. E ele pensou assim, quando eu chegar no Brasil agora, eu vou poder dar aula de inglês.
Só que quando ele saiu do território americano, as pessoas começaram a falar inglês em volta dele, tinha muito americano ali, começou a falar inglês em volta dele e ele não entendia nada. Por quê? Porque era um dom para beneficiar ele naquele tempo que ele estava ali. É um benefício. Agora, um testemunho desse é edificante ou não é? Então nós somos edificados pelo falar em línguas desse irmão, pela variedade de línguas. Então, de certa forma, o dom de línguas, né, se alguém pensar, não, mas na Bíblia está dizendo que só edifica pessoalmente, né? Ele edifica só pessoalmente. Mas quando a gente testemunha, quando a gente fala dele, outras pessoas são edificadas. A edificação pessoal, esse é um benefício. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2, olha o que Paulo fala: pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Então, peraí, vamos pensar lá em Atos capítulo 2 de novo. Lá não era a linguagem que eles estavam falando, não era a língua daquelas pessoas que estavam de outros países ali, sim ou não? Então, se tinha lá um indiano, ele ouvia o evangelho indiano. E aí, os tradicionais vão lá, pegam esse texto e falam: ó, está aqui, a linguagem que estava sendo falada lá, eu provo você que era, e é realmente. Nós não sabemos se tinha uma outra linguagem sendo falada lá, que a Bíblia não fala, mas que mostra que eram pessoas daqui da terra que estavam ouvindo a sua própria língua, sim. Só que agora, Paulo ele fala que quem fala em línguas está falando para Deus, não está falando com homens. Está orando para Deus. E aí ninguém entende, porque ele está falando em mistérios com Deus. Ninguém entende o que a pessoa está falando, nem ela mesma. Na maioria das vezes não entende o que ela está falando, mas ela está falando em mistérios com Deus. Então aqui já está mostrando que o dom de línguas não é uma coisa daqui da terra. Talvez essa seja a diferença entre alguns acreditarem em variedade de línguas e línguas, né? Talvez seja isso. Precisa de estudar mais sobre isso para a gente entender. Alguns teólogos então acreditam que o falar em línguas e o falar em outras línguas aqui na terra, né, é coisa aqui da terra. Só que nesse texto, então, Paulo está deixando claro que falar em línguas pode não ser inteligível. A gente pode não entender o que está falando. Só que Paulo garante uma coisa: quem fala em línguas está falando em mistério com Deus. E tem coisa melhor que isso? Está vendo como o dom de línguas é importante? Está falando em mistérios com Deus. Algumas pessoas acreditam que quando você ora em línguas, algumas pessoas, eu não tenho uma prova disso, mas algumas pessoas acreditam que quando ele fala em línguas, ele está orando em mistérios com Deus, só Deus está entendendo ele. E se tem um demônio ali por perto ali, querendo pegar a oração dele, não vai conseguir pegar, porque não vai entender nada. Porque só Deus entende. É o que dá para a gente subentender também aqui. No verso 4 aí do capítulo 14, a gente já leu, mas não custa nada a gente ler de novo. Diz que quando uma pessoa fala em outra língua, ela edifica a si mesma. Então esse é um benefício. Às vezes você precisa ser edificado. O que é edificado? É ser construído. É Deus construir você. Ou vamos pensar, Deus reconstruir você. Uma reconstrução. E às vezes você não sabe, por exemplo, como você vai orar para isso. E aí a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E as pessoas creem, né? Muitos teólogos acreditam que quando a gente está falando nessa linguagem, em mistérios com Deus, pode ser o Espírito Santo que está trabalhando com gemidos inexprimíveis pela nossa vida. Porque a linguagem é do Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo, só que o Espírito Santo não vem, não toma a sua língua e obriga você a fazer alguma coisa. O falar em línguas é algo que a gente fala. Deus dá e a gente fala. É igual, por exemplo, curar.
A gente não cura, mas Deus dá o dom para a gente cura. A gente não liberta, mas Deus dá o dom para a gente libertar e a gente liberta. Assim também é o dom de línguas. Deus dá o dom de línguas para a gente e a gente fala em línguas. Amém? E quando você fala em línguas, então, a pessoa está edificando ela mesma, ela está construindo algo de Deus na vida dela. Pode uma pessoa falar em outras línguas e alguém ter a interpretação. Eu lembro, quando eu era jovenzinho ainda, então faz bastante tempo, né? A gente estava numa conferência, naquela época não era conferência, chamava, era outro nome que dava, de jovens, aqui no Jabaquara, em São Paulo. Tinha lá uma reunião, muitos jovens, e um pastor estava pregando. O pastor estava pregando, eu estou falando aqui para você que às vezes uma pessoa fala em línguas e alguém tem a interpretação dela. É disso que eu vou falar com você. E ali estava pregando, o pastor pregando, e de repente o pastor falou: olha, quem deseja oração, vem para frente aqui, nós vamos orar com você. E as pessoas começaram a vir para frente. Aquele pastor começou a falar em outras línguas. E ele chegou perto de um jovem, falando em línguas. E hoje a minha esposa, na época não era minha esposa, falou assim: eu estou entendendo o que ele está falando. Irmãos, sabe como que é jovem, né? Falei: não, você está de zoeira comigo. Você está entendendo? Você está entendendo o que ele está falando? Estou entendendo. Não acredito. Falei: eu não acredito. Então fala para mim o que ele está falando. E ele falava repetidamente em línguas. E ela falou assim: ele está falando, receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. E aquele moço que ele vai colocar a mão vai ser batizado do Espírito Santo agora. E eu estou vendo isso. Eu olhei, irmão, quando eu olhei, ele chegou e botou a mão. Quando ele botou a mão, rapaz, o cara começou a falar em línguas e pular, e a celebrar. Eu falei: rapaz, não é que ela sabia mesmo? Então, uma das coisas que pode acontecer é essa questão da interpretação. Pode haver interpretação? Pode. Agora, uma das coisas mais importantes na vida cristã, por exemplo, a Bíblia fala muito da gente orar no Espírito, da gente andar no Espírito, e fala até que se a gente andar no Espírito, nós vamos cumprir as concupiscências da carne. E às vezes a gente fica pensando: mas como que eu vou vencer? Porque tem às vezes coisas na sua vida que você não está conseguindo vencer. Às vezes pecados que estão ali truncados ali, você pede perdão para Deus, você acaba caindo de novo, se arrepende, vai lá e faça isso mesmo. Não desista. Continua buscando o Senhor, mas você tem que lutar para você ter uma vida de santidade. Isso é verdade. Você viver uma vida de santidade, você vai ser muito mais abençoado. Benefício é para você. A santidade, ela não vai beneficiar Deus. Deus vai continuar santo do jeito que Ele é. Mas a santidade vai beneficiar, por exemplo, se eu vivo a santidade, isso vai beneficiar a minha vida espiritual. Eu vou alcançar coisas que eu não alcançaria de uma forma natural. Então, é muito importante essa questão de andar pelo Espírito. Agora, andar pelo Espírito fala também da gente orar no Espírito. E isso parece às vezes complicado para a gente entender. Mas o Paulo diz, no versículo 14, capítulo 14, versículo 14, ele fala: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Quer dizer que se eu oro em outra língua, na língua que Deus me deu, eu oro nela, então eu estou orando no Espírito de fato. Você quer saber onde? Você quer perceber o seu Espírito?
receba o dom de línguas, busque o dom de línguas e ore em línguas. Porque tem gente que tem o dom, mas não está orando em línguas. Tem gente que tem o dom, mas está deixando o negócio lá. Porque ele acha que ele tem que sentir uma coisa muito assim, tem que vir uma coisa, um vento impetuoso, e soprar sobre ele, sentir e balançar para ele poder falar em língua, mas não precisa. Porque se Deus te deu o dom, é como o dom de curar, é como o dom de libertar. Se Ele deu, é para você usar. Se você tem o dom de cura, por exemplo, e você não usa esse dom, você nunca vai saber. Como você vai saber se você tem uma coisa que você nunca usou, nunca tirou da gaveta? A gaveta está fechada lá. Você tem que abrir, tirar de dentro e começar a usar. Aí sim, aí você tem. Então, quando a gente ora em línguas, realmente nós estamos orando no Espírito. E você vê, Deus é Espírito. E Ele fala nos versículos anteriores, Ele fala o quê? Que quando a gente fala em língua, nós estamos falando com Deus, não com homens. E estamos edificando a nós mesmos. Quer dizer que Deus está edificando você enquanto você fala uma outra língua. Mas a gente é muito daquele negócio de sentir, né? A gente tem que sentir. Só que o sentir, qualquer hora eu vou pregar sobre isso aqui, já está uma pregação já fazendo ali já, um esquema saindo do forno. Né? Que o Isaac, você viu que ele foi enganado pelo filho dele, passou por situações difíceis da vida dele, já de velhinho já. Por quê? Você vai ver, ele confiava nos sentidos dele. Nós não podemos confiar nos nossos sentidos. Porque nem tudo aquilo que a gente sente realmente, essa questão de sentimento, vem do Senhor. Pode ser algo da gente, da nossa carne, pode ser algo do inimigo, mexendo com os nossos sentimentos. Mas no Espírito, só Deus pode tocar. Então, você vê aí que benefício, que coisa boa é a gente poder orar em línguas, que coisa boa, é um dom que a gente tem que buscar. Só que a mente fica infrutífera. E esse é o nosso problema, porque a gente gosta de pensar. Não é verdade? Tá aí um dia, minha sobrinha estava na nossa casa e ela falou: tia, eu não consigo dormir. Por que você não consegue dormir, filho? Porque eu não consigo parar de pensar. Eu fico pensando, não consigo dormir. E às vezes você também sofre com isso aí. Chega na hora de dormir, você fica pensando, preocupado. Por que você não experimenta, você que já recebeu o dom de línguas, experimenta orar em línguas? Porque a Bíblia está falando que a mente fica infrutífera. Você não vai entender, você não vai pensar nisso, e você vai estar buscando o Senhor. Olha que coisa boa. A terceira coisa que eu quero falar com você sobre o dom de línguas é a paz. Se a gente levar em conta, né, a mensagem de paz que Isaías estava falando lá sobre a língua estranha, sobre trazer a mensagem de paz, e ainda o que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 15, olha só, Deus ele fala no nosso espírito, e olha que está em Colossenses 3,15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Coração aqui, ele simboliza o espírito humano, tá? Então, a qual também fosse chamado de um só corpo, um só corpo. Sempre que a Bíblia fala de dons, fala de corpo. Também que tem isso. E sede agradecidos. Então, seja a paz de Cristo o árbitro. O que o árbitro faz? Ele apita quando tem alguma coisa errada, né? Nos jogos, então quando o juiz apita, peraí, aconteceu uma falta, um impedimento, alguma coisa aconteceu. Então vamos ver aqui o que o juiz está falando. Seja a paz de Cristo.
Aí a Bíblia fala lá em João: eu vos dou a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo dá, porque o mundo dá uma paz, que é quando está tudo legal aqui lá de fora. Mas a paz que Deus dá, às vezes está tudo ruim lá de fora, mas lá dentro a gente está em paz. Entendeu? Seja a paz de Cristo o árbitro. Então, pera, a mensagem de Isaías é o quê? Uma mensagem de paz, mas o povo não está entendendo. O coração, então, ele representa o centro espiritual do ser humano. Então, quando a gente ora genuinamente em línguas, eu ouso afirmar para você que você vai começar a sentir uma paz crescer dentro de você, uma tranquilidade. Essa paz significa tranquilidade, significa Deus acalmando você. Olha que coisa legal. Quer dizer então que quando você não está legal, você começa a orar em línguas, a língua que Deus te deu, e essa linguagem ela pode mudar. Você, por exemplo, está orando em línguas hoje de um jeito, amanhã pode ser que Deus mude, dê uma outra linguagem para você, mas ainda assim é Deus. Como você vai perceber se é Deus? Está sendo edificado? Está trazendo paz? Está acalmando você? Pode ter certeza, isso é do Senhor. Então, quando você orar genuinamente em línguas, você vai sentir a paz de Deus que excede todo entendimento. E essa paz é o ar no seu espírito. Em Judas capítulo 1, porque só tem um capítulo mesmo, né? Então não tem jeito. Então, mas para os irmãos não enganar, de repente vai ser no capítulo 2 de Judas. Então, para você não se enganar, versículo 20 de Judas. Ele fala: pastor, qual o capítulo? Então, já fica sabendo aí. Capítulo 1, versículo 20 de Judas. Conforme então a gente vai orando no Espírito, a gente vai sendo transformado com relação à nossa fé e à santidade. Lembra que eu te falei essa questão, às vezes coisas que você não consegue vencer, né? A linguagem espiritual ela pode fazer isso, porque quem anda no Espírito não vai cumprir a concupiscência da carne, não vai cumprir os desejos da carne. Às vezes você está muito carnal, tem crente que é carnal, tem crente que é espiritual. Às vezes a gente está muito na carne e essas coisas vão ficando fortes na nossa vida, e quanto mais você vai dando lugar para isso, mais vai ficando forte e vai desfriando espiritualmente, a ponto de às vezes as pessoas pensar: mas parece que o Espírito Santo não está mais aqui. Mas o Espírito Santo não veio passar uma temporada em você, o Espírito Santo veio morar em você. Ele mora, ele habita em você, né? Você é a habitação de Deus. Então o Espírito ele vai ajudar a gente a viver a santidade na transformação do nosso caráter. Orar em línguas, então, sempre vai afetar a gente positivamente. Se você tem o dom de línguas, se você for orando em línguas, isso vai afetar você, vai edificar você, e você vai ser construído pelo Senhor. E a transformação é um dos sinais de que verdadeiramente você está falando em línguas. Então você de repente não vai descobrir agora, falar isso, você vai não, mas você vai perceber, com essa prática você vai perceber. Conforme nós oramos em línguas, então o Espírito Santo ele vai construindo em nós a operação de outros dons também. Então conforme você vai orando em línguas, isso vai te fortalecer em outros dons espirituais. Uma certa vez me chamaram para expulsar um demônio. Irmão, e eu pensei, eu olhei assim para mim, assim, eu falei: eu não tenho capacidade de expulsar demônio. Tem tanta gente ali para expulsar demônio. O irmão estava ali, fala para ele lá, né? O outro irmão, vai lá e fala para ele.
Eu expulsar um demônio? Nunca tinha expulsado demônio na minha vida. Falei, eu expulsar um demônio? Mas aí a pessoa falou, não, Deus quer usar você. Eu falei, tá bom, você não quer me usar, então vai ter que me fortalecer aqui, porque aqui está só o pó da rabiola. Né? E aí eu comecei a orar, falei, bom Senhor, se o Senhor quer usar minha vida, então o Senhor tem que dirigir minha vida. E eu comecei a orar. E de repente eu já tinha o dom de línguas. Então eu já tinha esse dom. E eu comecei a orar em línguas, do nada eu comecei a orar em línguas. Comecei a orar em línguas, e conforme eu fui orando em línguas, eu comecei a sentir uma força, mas não era uma força que me levava. Eu sentia como se eu estivesse forte. Eu me sentia forte. Eu comecei a me sentir preparado. E aí, irmão, o demônio ficou pequenininho. Entendeu? Aí aquela coisa assim, aquela sensação que você não consegue, começou a desaparecer, porque Deus estava sentindo Deus ali, eu falei, agora eu consigo. E aí eu comecei a falar em línguas, eu fui indo, peguei a Bíblia e falando em línguas, e cheguei assim, encostei a Bíblia assim na pessoa, quando eu coloquei a Bíblia assim na pessoa, falando em línguas, a pessoa caiu no chão, nós expulsamos o demônio dela rapidamente, e ela ficou liberta. Sabe, lá em Atos, ou melhor, em João, capítulo 7, versículo 38 e 39, diz assim, ó, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito ainda não tinha sido enviado, o Espírito Santo de Atos 2 ainda não tinha sido enviado. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, Jesus ainda não havia subido aos céus. Quando ele subisse aos céus, o Espírito seria enviado. Então, quando a gente coloca, ele está falando com respeito ao Espírito Santo, o Espírito Santo dá os dons, ele dá o dom de línguas para a gente. Quando você orar em línguas, rios de água viva vão fluir dentro de você. Então, quanto mais a gente se colocar a orar em línguas, e na nossa própria linguagem, você fala assim, mas pastor, eu não tenho ainda esse dom de línguas. Ora e busca. Mas se você não tem, ora. Como você recebe o dom de línguas? Orando. Não vai ser de outro jeito. Você vai sempre receber orando. Não conheço ninguém que recebeu de outro jeito. Sempre vai ser orando. Sabe? Quanto mais a gente ora, e quanto mais a gente consegue orar em línguas, mais nós nos tornamos sensíveis ao Espírito Santo. E aí eu falei para você que o Espírito de Deus, ele começa então a trabalhar e a edificar a nossa fé, a santidade. Por quê? Porque Deus tem uma linguagem. Assim como nós conversamos aqui, eu converso com vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por que vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque você é ser humano, não é verdade? E a gente fala a mesma língua. E Deus? Deus é ser humano? Sim ou não? Não. Jesus se tornou ser humano. Mas Deus é o quê? Espírito. A Bíblia fala, Deus é Espírito. Jesus falou isso. E você é o quê? Você é um corpo. Você tem uma alma. E o Espírito habita em você. Então, se Deus for falar alguma coisa com você, Ele vai falar onde? No seu corpo? Na sua alma? No seu espírito. Porque ali vai ser mais fácil de você entender. E aí vem toda essa questão da santidade, da oração, que é uma coisa que você tem que